Graças a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Obrigado, meus irmãos. Deus continue abençoando. Vocês são uma bênção. Aleluia. Eu não sei exatamente como se sentem os outros pastores, mas eu não me sinto muito à vontade para pregar sobre esse tema. É um misto de muitos sentimentos com relação ao avivamento. Mesmo porque eu tenho que confessar aos irmãos que eu desejo desejar mais, que eu anseio ansiar mais. Eu percebo que eu não anseio tanto o avivamento como Deus anseia, porque se não fosse assim, como disse Tozer, se eu ansiasse o tanto que Deus anseia pelo avivamento, teria o avivamento. E por que então esse avivamento não vem? É a grande questão, não é verdade? Às vezes a gente deseja algumas coisas e não deseja na intensidade devida. Ou às vezes a gente deseja algumas coisas, mas elas não acontecem, porque há alguns impedimentos que a gente não está sabendo como trabalhar muito bem, para que o avivamento venha. Então é necessário que a gente entenda isso, para que a gente tire esse impedimento, não é verdade? E hoje nós vamos falar sobre os impedimentos do avivamento. Ou seja, aquelas coisas que estão no caminho, que estão obstaculando para que o avivamento venha. Então eu inventei uma coisinha aqui para a gente decorar. É bem sem gracinha, gente. É sem graça. Mas é legal para decorar, entendeu? Porque às vezes as coisas bem sem gracinha é o que fica na cabeça, né? Você vai lembrar, aquele pastor sem graceira, aquele negócio, mas não conseguiu tirar da minha cabeça, né? É assim, ó, você tem que falar comigo, mas tem que fazer na mesma entonação, tá? Diz assim, vamos de novo, tem que falar assim, tipo assim, fala assim. O pastor Jesus fez até o gesto, obrigado pela cooperação. Avivamento, não vai ter. Bom. Era tão meio sem graça, está meio devagar esse negócio, né? Então, mas você guardou. O que são? É um recurso para você guardar. O CTDT, que são as 3 letrinhas que vão aparecer aí, para os 4 impedimentos do avivamento. Então, se TDT, avivamento não vai ter. Obrigado pela risada, gente. Pensei que ninguém ia rir. Viu qual era sem graça? Se TDT... Aí alguém riu, agora o meu pai aqui caiu na risada. Ele é muito meu amigo, né? Pois é. O C é do comodismo. O T é do tradicionalismo. O D é do diabo. Não que a letra D seja do diabo, né, gente? E o T é do temores. São impedimentos ao avivamento. Você vai aprender como isso funciona. Algumas coisas de cara você já notou. É verdade, impedimentos. Comodismo impede avivamento. Tradicionalismo impede avivamento. É claro que o diabo não quer avivamento. E como os nossos temores podem atrapalhar o avivamento? Sim, porque lá no nosso livrinho dos 40 dias, quantos aqui pegaram o livrinho dos 40 dias aí? Olha aí, glória a Deus. Alguns vão pegar. Mas, nesses 40 dias que nós estamos tendo aí, em que Deus está ministrando ao nosso coração sobre avivamento verdadeiro, tem um comentário, que a obra de Deus sempre enfrentou diversos tipos de oposições. Começa com o diabo lá no livro de Gênesis, e depois passa por nações, reis, líderes, tentando impedir a obra de Deus. Mas além dessas coisas externas, há alguns impedimentos internos, que não deixam que o avivamento venha na sua plenitude. Então vamos ver alguns desses impedimentos.
eram mais impedimentos, porque cada dia da semana praticamente era um impedimento, mas o pastor Edson Queiroz nos ajudou fazendo aí, mandando para a gente um resumo, né, desses, colocando em 4 impedimentos. O primeiro impedimento é o comodismo, né? Então vamos testar como anda seu comodismo? Então vamos lá, o meu, o seu, vamos testar. Vamos fazer a grande pergunta com relação ao incomodismo. Você acha que não tem mais o que melhorar? É, claro. Todo mundo sabe que tem o que melhorar, não é verdade? Bom, muito bem. Quando se fala em termos da sua vida com Deus, você sempre diz, eu sempre tenho que melhorar. Mas o quanto que essa pergunta leva você a dar uma resposta a essa questão de você não ser aquilo que você gostaria de ser? Porque às vezes a gente diz assim, bom, é verdade, eu não sou o que eu gostaria de ser ainda, mas estou melhor do que era. Essa própria emenda aí, estou melhor que era, e é bom que você sinta assim, mesmo porque a gente não pode negar a obra de Deus na nossa vida. Deus começou uma obra e Ele está continuando, mas às vezes essa emenda aí é para dizer assim, mas não estou tão mal assim. E esse não estou tão mal assim, às vezes é o próprio comodismo, entendeu? Você olha assim com a sua relação à sua vida, você diz, eu estou aí, né? Puxa, eu melhorei bastante, eu me lembro que eu era escravo daquele pecado, agora não sou mais, eu me lembro que eu tinha de preguiça para fazer algumas coisas que agora eu faço, não estou tão ruim. Assim começa o comodismo. Lá na carta de Efésios, no capítulo 5, verso 14, Paulo escreveu assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Quando você leu o livro lá que você está lendo, fazendo o seu devocional, estava escrito isso aqui, alguns sabem que se tiverem uma experiência profunda com Deus, precisarão acertar coisas, abrir a vida para que Cristo entre em todas as áreas. No avivamento espiritual, entregamos todas as áreas da nossa vida para que Cristo assuma o controle. Agora, isso daí, algumas pessoas dizem, eu quero avivamento. Na hora que ele começa a pensar, ele fala assim, bom, se bem que, assim, né, isso é comodismo. A gente não encara coisas assim, não estou contente do jeito que eu estou, mas o que você está fazendo para sair de onde você está? Porque a hora que você tenta, mas sabe o que é? Eu estou sem tempo, sabe o que é? Eu estou cansado. Olha, a hora que eu chego para orar, eu estou cansado. A hora que eu chego, você se acomoda ali onde você está e fica ali. Sabe, gente, às vezes a gente se acomoda tanto que dá desculpa até com frases teologicamente bem montadas. Quer ver? Por exemplo, quando a gente estava... Quantos aqui já viram aqueles filminhos sobre avivamento, de Almolonga, lembra? De Cali, na Colômbia. Levanta a mão. Aqueles da Ilhas Fiji, que a gente passou algum tempo atrás aqui. A maior parte aqui ainda não viu. Seria legal passar, né? Então, eu me lembro que uma vez nós tivemos uma vigília, nesse tempo que nós passamos esses vídeos, tinha mais ou menos, né, William? Um tanto que está aqui, assim, na vigília de oração. Quer dizer que algo tremendo está acontecendo, né, gente? Porque vigília de oração. Então, e aí, a gente estava aqui, e eu me lembro que alguém fez uma crítica aos pastores, especificamente a mim, ele colocou meu nome, ele diz assim, agora o pastor Ronaldo acha que ele pode fabricar avivamento passando esses vídeos aí. E é óbvio que o avivamento é um ato soberano de Deus, amém? É verdade, o avivamento é um ato soberano de Deus. E eu não posso produzir avivamento,
nem tenho na cabeça que eu acho que possa produzir um avivamento. Alguém aqui acha que pode produzir avivamento? Claro que não. Só Deus pode trazer avivamento, mas eu posso desejar avivamento. Eu posso buscar por avivamento, e essa era a intenção. Porque às vezes nesse negócio, não, sabe o que é? Não tem avivamento porque a igreja não está avivada. Você faz parte dessa igreja que você está falando. Um expositor bíblico, ele morreu mais ou menos em 2004, mas era um pregador e ele gostava muito de expor a Bíblia. Ele diz assim: a espera de um avivamento geral não é desculpa para não desfrutar o avivamento pessoal. Isso acontece lá dentro do seu quarto, quando você tem tempo a sós com Deus, quando você deseja, quando você tem sede de Deus em todo lugar. Glória a Deus porque nós estamos aqui juntos, glória a Deus por este lugar, glória a Deus por estes pastores, glória a Deus por essa equipe, glória a Deus por esse momento que nós tivemos agora na presença de Deus, e aqui nós estamos nos motivando uns aos outros, vamos em busca do avivamento, mas isso não pode parar aqui, em nome de Jesus. Tem que invadir nossos lares, tem que invadir nosso casamento, tem que invadir nossas relações com nossos pais, tem que invadir nossos relacionamentos com nossos filhos, tem que estar em todo lugar. A gente não pode se acomodar do jeito que está, e não se acomodar significa eu não me conformo, porque o comodismo gera você ficar naquela sua zona de conforto, e o não comodismo é o que? É a inconformação. Eu não me conformo, e eu vou buscar esse avivamento. Então, o comodismo é o primeiro impedimento. Segundo impedimento é o tradicionalismo. Jesus tratou assim essa questão, porque Jesus, ali na imagem ao fundo você vê odres. Foi Jesus que disse que não se coloca vinho novo em odres velhos. Ele estava falando sobre tradição e tradicionalismo. Bom, muito bem. Veja o que Jesus disse a respeito. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Que coisa, hein? Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Dito por Jesus, em especial ao grupo dos fariseus religiosos daquela época. Quando eu leio isso, eu me lembro não somente do profeta já citado, mas de Amós. Amós, no seu livro, ele fala: olha só, o povo ia lá, tinha aquela tradição, chegava a sexta-feira no pôr do sol, cumprindo as regras, as leis, os mandamentos, e eles iam para o templo adorar a Deus, levavam o melhor dos animais para sacrificar, e então eles iam ali, prestavam culto a Deus. Aliás, a quem Jesus dizia estas palavras, muitos deles dizimavam 3 vezes por semana. Não era gente descomprometida, mas eles estavam lá nas suas tradições. Amós, no tempo dele, disse: olha, vocês fazem isso, tem os melhores músicos. O culto no tempo de Amós era assim, sabe, equipe de cântico máximo, top, todo mundo ali, os sacerdotes muito bem preparados, dízimo, holocausto, os melhores, né, tudo conforme manda o figurino. Só que ele disse assim: o coração de vocês não estão em Deus, porque a atitude de vocês não condiz com aquilo que vocês estão cantando, com aquilo que vocês estão falando, com aquilo que vocês estão cultuando. E sabe o que Amós diz que Deus sente por um tipo de culto assim? Ânsia de vômito. Deus diz: ó, não estou nem aí para o culto de vocês. Mas o culto não é bom, então? Deus não quer o culto? Mas não foi Ele mesmo que entregou a Moisés os mandamentos? Qual é o problema? O problema
é que se guarda a tradição, mas não se vai o coração junto. E aí se faz como ato mecânico. Isso é tradicionalismo. Esse teólogo luterano disse: tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. A gente tenta repetir alguma coisa que foi muito viva na vida de alguém e fica repetindo sentido. Aquilo era uma tradição boa para as pessoas, mas agora não é mais, porque quem está fazendo não está fazendo com a mesma vida, com o mesmo estilo de vida. Amados irmãos, tradição é coisa boa. Paulo falou sobre tradição no texto que está ali na tela. Ele falou de tradição com relação ao trabalho, por exemplo. É uma boa tradição trabalhar. Aliás, ele até dizia: olha, esses irmãos aí que ficam aí, Jesus já vai voltar, Jesus já vai voltar, e não querem saber de trabalhar, não dê comida para eles, porque eles estão de casa em casa, comendo na casa dos outros, trabalhando. Todo mundo está esperando a volta de Jesus, mas todo mundo tem que trabalhar. Que negócio é esse aí? Essa torcida organizada do Palmeiras, se cair, só achando... Não, ele ficou bravo lá comigo. Não, a torcida organizada do Palmeiras é bacana, é trabalhadora. Então, mas, veja só, Paulo falou que essa tradição era boa. Várias outras tradições, tem tudo a ver. Mas o problema é o tradicionalismo. Então, eu vou contar para você algumas coisas aqui. Sim, porque antes a gente falava que quebrar o tradicionalismo, e por conta naquele tempo era verdade, estava tudo certinho e tal, a gente achava que era só assim, porque algum tempo atrás, quebra de tradicionalismo era o seguinte, era assim, as igrejas conhecidas como tradicionais, elas não podiam tocar bateria, aí não podia tocar guitarra, não podia tocar baixo. Quem já fez parte de uma igreja dessa que não podia essas coisas aí? Só os mais velhos, né, gente? Que coisa, hein? Você é novinha? Poxa, sua igreja era do tempo do EPA, então, hein? Bom, então, algumas pessoas achavam que era assim. Então, quebrar o tradicionalismo era o quê? Por uma bateria, por um baixo, poder bater palma. Tinha igreja que não podia nem fazer oração com imposição de mãos. É verdade. Que é isso? Negócio de pentecostalismo é esse. Então isso era quebrar a tradição. Aí algumas igrejas falaram: não, vamos quebrar, olha que igreja avivada. Aí já tem bateria, já tem baixo, já todo mundo está levantando a mão, está todo mundo orando em línguas, é aquela coisa maravilhosa. E a pessoa fala: aí pronto, aqui tem avivamento. Será? Trocou um tradicionalismo por outro tradicionalismo? Porque a questão de que Jesus está dizendo aqui é sobre a atitude e o coração. Eu vou te contar uma experiência que eu passei. Quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, um momento muito difícil. Aliás, entre tantas coisas que aconteceu, a princesa Tânia Mara tinha terminado comigo, gente. Nossa. Ela estava. Depois aí, foi a escolha, eu falo assim, Deus, não foi eu que escolhi, porque senão não podia escolher uma coisa tão boa assim, né? Foi Deus que escolheu a Tânia Mara para mim, a princesa. E aí, entre outras coisas, eu busquei muito a Deus. E eu estava ali, eu fazia vigília de oração, porque eu também tinha me metido lá com umas coisas que não devia fazer, e estava meio escravo daquilo. E aí eu fui buscar a libertação, eu fazia vigília no fundo do quintal. Tinha gente, eu acho que era 4x5, de vez em quando tinha umas 12, 15 pessoas orando lá, assim, mas eu sei que era um negócio, todo mundo ficava suado, nossa, era um negócio. Aí, uma vez, eu estava numa outra reunião maior, que nós começamos a buscar o de Deus, o Espírito Santo, e uma irmã chegou para mim e falou assim: olha, todo mundo vê como você busca, como você quer ser um homem cheio do Espírito Santo, e você pode ter a experiência de orar em línguas estranhas. Você deseja? Aí eu falei assim: olha, eu desejo o que o Espírito Santo quiser fazer. Eu estou aí, eu estou buscando o Espírito Santo.
Não, mas você tem que desejar orar em línguas. Quer ver, ó? Fala assim comigo, você vai orar em línguas. Fala assim, aleluia. Eu falei, aleluia, 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 né? Agora fala de novo, aleluia. Agora fala 3 vezes, aleluia. E foi lá e fala, agora bem rápido. Aleluia, 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 aleluia. Aí viu, tá orando em línguas. Eu falei, conversa. Estou orando em línguas nada. Eu estou falando aleluia bem rápido várias vezes. Não estou orando em línguas. Muito bem. Você viu, era uma tradição. Sinal de que alguém era avivado era só se falar, orasse em línguas. Eu tinha tantas experiências maravilhosas com Deus. Deus me mostrou tanta coisa naquele tempo. Foi um fogo de Deus, foi uma transformação na minha vida. Foi tão poderosa que a princesa Tânia Mara voltou comigo. Nós namoramos e casamos. E estou, ó. Deus. Aliás, gente, dia 18 de julho fazem 30 anos de casamento. Ó, glória a Deus, né? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, aí, um dia eu estava no meio do mato orando. Estava num descampadão assim, ó. Estava um mato e tinha um descampado, eu estava orando. E eu comecei a orar e buscar a Deus. Eu estava em jejum, não tinha nada na boca, quase bem dizer nem água, porque era de manhã. E eu comecei a sentir um negócio que queria sair daqui de dentro e pôr para fora. E eu falei, será que eu vou pôr para fora? Nada aqui para pôr para fora. E eu senti aquele negócio. Aí Deus, o Espírito Santo falou assim, olha, tem muita coisa que está dentro de você que você tem que jogar para fora. Aí ele começou falando, eu me lembrei de algumas coisas que eu aprendi no seminário. E ele falou, essa teologia serve, essa não serve, joga fora. Muita coisa boa, aprendi no seminário, mas tinha coisa que eu li, que foi que eu tinha que jogar fora. Aí eu peguei e joguei, jogando e vomitando tudo aquilo. Gente, eu fui ficando vazio. Deus falou, vai jogando fora toda a incredulidade, tudo aquilo que falaram para você que não ia mais acontecer, que toda, e vai. E eu fui orando eu fiquei tão livre, irmãos, que eu falei, experiência maravilhosa. Deus quer saber, eu te entrego tudo eu te entrego a Deus. Eu lembro que eu estava com a chave do meu carro no bolso, assim, era um Monza verde velho. Pensa um Monza que me deu problema. Foi, ele serviu, né? Não vamos falar tão mal. Eu acho que era porque ele era verde. Estou chegando a essa conclusão. Mas aí eu peguei a chave daquele Monza e joguei. Falei, Deus, tudo é teu, meu carro é teu. Do jeito que a chave foi, ela voltou. Puf, eu falei, Deus, esse daí nem o senhor quer, nem caso. O Monza é muito mala. Então, aí eu fui tomado de uma alegria. Eu comecei a adorar a Deus tão intensamente. Lá vai eu falar umas palavras que eu nunca tinha falado na vida, não tinha visto muita gente falar. E eu comecei a orar em língua estranha. Não era língua estrangeira, não. Malemar, você falar o português nós sabemos, né? Nós não sabemos inglês, né? Aí eu comecei a orar e orei. Foi uma obra de Deus na vida. Glória a Deus. Tudo aquilo que eu tentei falar, falando tantos aleluias, veio naturalmente. Uma coisa é o tradicionalismo. Outra coisa é o que o Espírito de Deus quer fazer e marcar a gente com tradições do Evangelho. Aconteceu isso também comigo, e tudo pode virar tradicionalismo. Houve uma época em que algumas pessoas oravam e outras pessoas caíram. Quem já viu aqui? Levanta a mão. Isso já ouviram, é mais moderno, né, do que esse negócio. Então, aí um dia estava um pastor assim perto, tinha um cara aqui de fora. Eu falei assim, pastor, e aí você vê, isso que é unção, você vê, olha lá, você viu como é que ele faz? Eu falei, como é que ele faz? Você lembra? Aí eu falei, ele põe bem a mão aqui na testa e ora assim, em nome de Jesus. Eu falei, mas isso é um golpe de karatê, claro que o cara vai cair. Aí eu orava, eu falei, não quero saber desse negócio não. Um dia, eu estava, que eu não vou dizer o nome, mas ela era bem assim, conservadora. E aí eu fechei os olhos, todo mundo estava em pé orando, eu levantei a mão assim, eu escutei, tum, tum. Eu assustei. Aí eu olhei, abri os olhos, gente, um monte de gente caindo. Eu olhei para minha mão assim. Eu quase que quis brincar assim. Não, brincadeira, gente. Mas
Eu estava orando e eu vi que aquilo era uma ação de Deus. Você precisa de ver o que aconteceu naquela igreja, naquela noite. Obra do Espírito Santo de Deus. Depois, outras vezes eu orei, ninguém mais caiu. Eu falei, mãozinha, só funcionou uma vez, né? Não, é que quando a gente se apega nessas coisas e tenta dizer isso, não, tem que acontecer desse jeito, tem que acontecer desse jeito, se não tiver desse jeito, não é Deus agindo, vamos deixar Deus agir do jeito que Ele quer agir, vamos dar liberdade para o Espírito Santo, uma hora de um jeito, outra hora de outro, mas nós não podemos ficar apegados só a esses tipos de manifestações ou de tradições que nós tenhamos, de tem que ser assim, tem que ser daquele jeito, o culto tem que ser... E aí a gente fica mais apegado às coisas de Deus. No nosso devocional estava escrito assim, ou está escrito assim, né? Que passou o dia de nós lermos, ou lemos no dia correto. Não permita que por causa das suas tradições, deixe de experimentar a grande bênção de se aprofundar na vida de Cristo. O que importa é que você fique firme nas doutrinas da palavra de Deus e cheio da vida de Cristo. Tenha cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então guarde bem isso com você. Creia, Deus tem algo novo. Pode ser numa mesma forma, mas se o teu coração estiver buscando, você vai viver boas tradições que não se transformarão em tradicionalismo. Então, abaixe o tradicionalismo, que caia por terra esse impedimento e que venha o avivamento em nome de Jesus. Terceiro impedimento, o diabo. Óbvio, né? O diabo não quer ver os crentes avivados. E aí ele lança algumas confusões. Falando nisso, em batalha espiritual, Paulo escreveu assim em Efésios 6, de 10 a 18. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou contra as ciladas do diabo. Estou lendo aqui, mas lembrando de outra tradução, né? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, e tendo calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ele está falando aqui sobre batalha espiritual, e ele começa dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mundo das trevas. E há duas grandes dificuldades com relação ao diabo na batalha espiritual. A primeira é que algumas pessoas superestimam o diabo. Parece que o diabo está mas tão ativo, que ele é mais ativo e operante que o Espírito Santo. E isso não é verdade, porque as nos dizem: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. Amém? Então a gente não pode superestimar o diabo, porque parece que de repente tudo vira diabo. A gente estava na conferência ri muito quando o pastor disse que tem gente assim,
que tudo é culpa do diabo, e o diabo, às vezes, não foi ele. Ele falou assim, tem gente, por exemplo, que é tão atrapalhada nas finanças, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas tem gente que é tão atrapalhada nas finanças, faz tanta coisa errada nas finanças, que diz que o diabo fica lá olhando para a vida dela e fala, puxa, isso aí eu não tinha pensado ainda, deixa eu anotar aqui, vou usar essa para destruir outros, porque esse cara sabe como destruir as finanças. Agora, tem um outro perigo, um outro problema, é você subestimar o diabo. O próprio texto que nós vemos diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, dominadores do mundo das trevas, que tem o chefe dessa gangue aí, o diabo. E aí, alguns mais céticos, eles negam a própria existência do diabo. E a igreja parece que vira só ação e reação humana. E aí a gente tenta, usa as armas erradas, porque se a nossa guerra é espiritual, nós precisamos de uma armadura espiritual, que é a armadura de Deus para nós. Porque nós não podemos vencer o diabo na nossa força, porque a igreja só pode vencer o diabo no poder de Deus. E isso aqui tem que entender. Alguns teólogos, os mais liberais, e hoje existe, ainda continua essa onda aí, né, de alguns teólogos mais liberais, eles começaram, depois de um tempo, negar um pouquinho essa de diabo, de demônio se manifestando, e aí começou, né? Dali a pouco alguns até começaram, não, para que ficar falando tanto em diabo, em inferno, em céu, e aí surgiu aí a onda do universalismo, né? Não, Deus é bom, Ele vai dar um jeito de levar todo mundo com Ele, tal, a gente fica super valorizando o diabo e tal, não sei o quê. Charles Spurgeon escreveu assim, certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. É estranho que filhos não creiam na existência do próprio pai. Certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. É estranho que filhos não creiam na existência do próprio pai. Aí você fala, mas que é isso, cara, é teólogo. A W. Tozer disse assim, o diabo é melhor teólogo do que qualquer um de nós, mas continua sendo o diabo. Amados irmãos, a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é espiritual e nós temos que nos revestir de poder espiritual. A igreja precisa de parar de tentar resolver na força da mídia, do dinheiro, da estratégia. Vamos usar a mídia? Vamos nos contextualizar? Sim, claro. Tem gente que fica falando assim, a igreja de hoje, por exemplo, não está com jovens, quer oferecer entretenimento, e a igreja tem que oferecer entretenimento, sim, senhor. Aí fica falando, fica tendo músicas que não sei o que, quer que a gente use a música de quando? Do século passado, tem gente que fala, fica usando música do mundo, vai usar a música de onde? De Marte, de Plutão, de Netuno, usar a música do mundo, do planeta Terra. Agora, o que nós não podemos fazer é achar que isso resolve o problema da igreja. Como disse o pastor Edson Queiroz, em um dos dias ele disse assim, há muitas igrejas produzindo animamento e não avivamento. Mas eu também creio, e eu sei que ele também crê, já conversei com ele, que um avivamento também anima a igreja, porque o ânimo não pode ser perdido. Mas a gente não pode confundir que animando as pessoas com algumas coisas assim, é uma igreja viva. Viva é aquela igreja em que está vivendo a vida de Cristo, que está cheia do Espírito Santo. Porque o diabo ele tem muitas estratégias, e ele diversifica as estratégias. No livro de Atos nós verificamos que logo no início, o diabo levantou perseguição, era gente sendo jogado na arena lá, os animais,
para serem comidas pelas feras, pelos animais, e tinha eles queriam amedrontar a família também, punha a família para ver aquilo lá, e falar, oh, vamos pegar o seu filho, vamos fazer isso, e era muita pressão em cima dos cristãos, muitos aprisionados, ficavam em estados terríveis, sofriam muitos açoites, era coisa assim. O diabo usava dessa estratégia, mas sabe o que aconteceu com a igreja cheia do poder do Espírito Santo? Era que nem massa de bolo, quanto mais batia, mais crescia. Está vendo? Virei até boleiro agora, eu não sabia dessa minha habilidade. Sabe, tem gente que fala, nem vem, isso aí nem existe mais. Masterchef agora. Então, aí veja só o que aconteceu. Quando o diabo não foi, aí o pastor Edson Queiroz escreve, mudou de estratégia. Aí ele fala, não, vai para a igreja. E aí enche a igreja de atividades que não são essenciais, que são periféricas, e a igreja troca o periférico, né, o essencial, aliás, pelo periférico. A gente vira um bando de Marta, né? Procurando trabalhar, e esquece de ser Maria. Em que Jesus disse isso a elas duas, porque Marta ficava tentando fazer o trabalho de casa, e Maria foi lá, ficou aos pés de Jesus, deliciando da presença dele. E aí Marta reclamou, oh, Maria, fica aí, não, só aí, fala para ela vir me ajudar aqui nas coisas da casa. Eu falei, Marta, você está tão atribulada com tantos afazeres, mas Maria escolheu a melhor parte. Sabe por quê? Deus quer que você trabalhe com Ele, e Ele aplaude os trabalhadores. Mas trabalhadores que não são adoradores são rejeitados por Deus, porque antes do trabalho deve vir a adoração. E olha só, o que aconteceu? Enche a igreja de um monte de coisa que não é o fim em si mesmo. E o diabo, ele é esperto, ele vai montando essas estratégias e vai confundindo você, para que você não viva o verdadeiro avivamento. Mas isso está amarrado em nome de Jesus. E o diabo vai nos enganar nessas coisas, porque nós sabemos que Deus se agrada de um coração na presença dEle. E com o coração cheio do amor a Deus, nós vamos prestar todo o trabalho que Deus quer que nós façamos, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pois é. E por fim, o quarto, temores ao avivamento. Temores. Mas alguém pode ter medo de avivamento? Será que pode? Quer ver qual avivamento que a gente não tem medo? A igreja ali está tão avivada, que você vai ali, vão orar por você, você não imagina o que vai acontecer. Olha, eu ouvi dizer que teve gente que chegou assim, estava fazendo regime, e tem um pastor lá que ora, ele sai com a calça na mão, emagrece na hora. Já pensou, gente? Quem não quer um negócio desse? Você está pagando o maior preço aí, comendo aquela comida integral, pensando no hambúrguer e comendo alface, e você está lá fazendo uma academia. Esse é o avivamento que a gente não teme, né? Está com um problema financeiro, tem um pastor ali, e acaba todo o problema esse, eu vou lá, eu quero. Esse a gente não tem temor dele, e cura, e fica rico, e vai. Esse a gente não tem medo desse avivamento. Qual o avivamento que a gente tem medo? Um dia, eu tinha mais ou menos 16 anos, não faz tanto tempo assim que os irmãos veem que eu estou novinho ainda, né? Muito bem. Aí, eu estava numa galeria, nesta igreja. A igreja o templo era mais ou menos aqui, enfim. Aí, eu estava lá e o pastor, o pastor Jonathan tinha convidado um missionário, e o missionário pregou e começou a fazer o apelo de avivamento, de entrega, de renúncia a Deus. Aí eu falei para o meu irmão que estava do meu lado, eu falei assim, e aí, vamos lá na frente, cara, vamos orar. Ele falou assim, vou não. Aí eu falei assim, como assim, cara? Vamos lá, nós vamos orar. Eu já tinha ouvido uma outra coisa de mas deixei para lá. Aí eu ouvi desse. Eu falei assim, por quê? Ele falou assim, rapaz, esse negócio de missões aí, olha só o que o cara falou. Falou um monte de coisa aí. Vai que eu vou lá e me entrego para Deus, e Deus me manda para um país bem difícil. Aí
na comida estranha. Eu tive uma ideia, se eu fosse missionário, eu falava assim, irmãos, eu tive que ir para eu falei um negócio assim, né? Meio doidão. Falaria assim, irmãos, olha, eu tive que ir para tal país, e chegando lá o pessoal comia carne de macaco. Quantos aqui querem pagar o preço, por amor de Jesus, comerem carne de macaco? Aí se o povo falasse, oh, eu quero, já traria o macaco assadinho dali e servia para uns quantos. Não, é porque às vezes a gente fala que quer ir, que vai pagar todo o preço, mas coisas assim. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente tem alguns temores que impedem o agir completo de Deus. Deus, um dia eu estava orando no meu quarto, ele disse para mim, filho, por exemplo, o medo. Quem me ama e é amado por mim, lança fora todo o medo. Qualquer medo que você tenha, significa que naquela área você não entregou para mim totalmente. O temor ao avivamento é mais ou menos assim. Eu tenho medo do que Deus vai pedir para mim. Você quer ver, por exemplo, tem gente que fala assim, é uma escola, eu não sei, eu já vi várias pessoas falando isso. Eles dizem assim, ó, não peça a Deus por paciência. Você já ouviu isso? Quantos aqui já ouviram isso? Porque senão Deus vai te mandar o quê? Tribulação. Aí eu fico imaginando como que é esse Deus. Deus é aquele sujeitinho chato com um chicote na mão. Ah, se pediu paciência, é? Então vou mandar tribulação para você aprender a pedir paciência. Mas que Deus é esse, gente? Ué, se eu tiver que passar por tribulação para aprender a ser paciente, e isso é fruto do Espírito e a vontade de Deus, que vem as tribulações. Por que você está com medo? Quem que sabe o que é melhor para você? Você ou Deus? Então. Mas você viu onde entram os temores? Eu vou deixar você um pouquinho mais amedrontado. Fala, está amarrado, pastor, o que é isso? Não, mas depois eu vou te livrar do medo. Não, o Espírito Santo vai trabalhar com a nossa mente. Olha aqui, olha esse texto, gente. Vamos aqui conversar sobre ele. Olha aqui, ó. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém. Leia para mim o que está entre a vírgula antes do 23. Leia lá. Ele não sabia o que ia acontecer. Gente, essa pessoa está segura? Sim ou não? Gente, segurança não é eu ir para um lugar onde eu sei o que vai acontecer e eu fico seguro por causa das circunstâncias. Essa pessoa, ela é segura porque sabe quem irá com ele. Deus irá com ele. Então, pronto, acabou. Agora, olha só aqui, ó. Só sei... Ele não sabe o que vai acontecer. Só sei que em todas as cidades, não somente em Jerusalém, o Espírito Santo me que o quê? O que espera ele? Fala para um cristão hoje. O Espírito Santo fala para um cristão hoje. Ó, eu vou tirar do lugar onde você está. Eu vou te ir para um lugar, porque lá as pessoas precisam ouvir de Jesus. Lá você, olha, vai ser preso e vai apanhar, mas vai apanhar, que tem lugar que você vai sair de lá semi-morto. Mas eu preciso de você lá, vamos? Estou falando que você está com medo? Esse tal de avivamento é perigoso, hein? Olha assim, todavia não me importo. Eita! Além de ter uma segurança sobrenatural, ele tinha uma coragem sobrenatural. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor mesmo. A minha vida pertence a Deus. E tudo que acontecer com o meu corpo está na mão de Deus. A minha vida não me pertence. Para que eu estou tentando controlar? Que eu estou tentando salvar? Não me pertence. A vida não é minha. Assim, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente o quê? Lê o resto.
se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. A sua vida pertence a quem? Evangelho tem um convite. Você quer ver qual é? Vamos ver se você vai junto comigo. Se alguém quiser vir após mim, o que ele tem que fazer? Negue-se a, tome cada dia a sua e viu como esse avivamento? E aí você não sabe o que vai acontecer e tudo mais. Sabe o que é, gente? Sabe quando acaba o medo do avivamento? Quando você se aproxima mais do avivador. Quando você não deseja o avivamento só pelos sinais. Quando você não deseja o avivamento só porque você vai ficar melhor, mas você deseja o avivamento para viver a vida de Cristo. Quando você deseja muito mais o avivador do que o avivamento. Quando você deseja mais o avivamento do que os sinais do avivamento. Quando você deseja mais estar perto do avivador do que o pregador do avivamento. Quando você deseja mais o avivador do que os cultos sobre avivamento. Um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial é a obediência de todo o coração. A capa do nosso livrinho é uma cruz, o eu na cruz pregado. E o texto base é: já estou crucificado com... Você já foi para a cruz? Alguém também disse que avivamento, falando sobre barulho, não é descer a ladeira tocando bumbo. Avivamento é subir a montanha do Calvário e colocar o eu na cruz. A vida de Cristo em nós é o verdadeiro avivamento. E que venham os sinais. Amém? Impedimentos ao avivamento: comodismo, tradicionalismo, diabo e temores. Quais são os impedimentos ao avivamento? Por favor, pode ler. Como disse o nosso devocional, devemos viver e agir de acordo com a vontade de Deus, cheios da vida de seu Filho Jesus Cristo, para que o mundo seja transformado. Sabe quando você não tem medo do avivamento? É porque você chegou perto de um pai que já entregou o próprio filho por você. Se ele amasse você, ou se ele quisesse o seu mal, você deveria ter medo de um Deus que quer só a dor. Não é isso. Porque, como disse Paulo, aquele a quem nem o seu próprio filho poupou, quanto mais não nos dará nele todas as coisas. Quantas coisas Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã, e vai dar mais ainda. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Você acha que um pai aqui da terra, se um filho lhe pedir, lhe dará uma serpente? Se pedir um pão, vai dar pedra? Quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará nele e em Cristo todas as coisas. Todas essas coisas. Você vai ter tudo que precisa e vai ter até os dengos do Pai amoroso.
Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu sei que você também tem experimentado. Deus não tem te dado muito mais? Então, para que temer o avivamento? Para que temer toda a renúncia? Por que temer toda a entrega? Chega para cá, Roberto, meu amigo, Silvinha. Olha, o quanto você anseia esse avivamento? Avivamento tem muito a ver com a sua sede. Sabe por quê? Eu não tenho nenhuma dúvida, nenhuma sombra de dúvida que Deus quer o avivamento. E que o avivamento é maravilhoso. O que você vai experimentar no avivamento, você não vai querer trocar. Você sabe por que as pessoas cometem essas loucuras que nem Paulo? Que nem aquela história que foi contada pela pastora Andréia e pelo pastor Yuri. Sobre outros que pregaram, que eu não me lembro quem contou também a história, foi você, dos moravianos, que se entregaram para serem escravos, jovens, se entregaram para ser escravos numa ilha, onde eles sabiam que eles iam ser escravos até morrer. Seus pais nunca mais o viram em vida. Lá eles tinham tudo de bom onde eles estavam, mas eles se entregaram para ser escravos. Sabe por quê? Porque eles queriam anunciar Jesus numa ilha que só entrava quem fosse escravo daquele senhor, daquele dono daquela ilha. Sabe que só quem faz isso? Quem conheceu tanto a Deus, que falou assim: Deus, não tem sentido, não tem significado eu ficar apegado nas coisas dessa terra. O Senhor é maravilhoso, o Senhor ama tanto, que eu vou me entregar ao Senhor e eu vou lá por amor a quem o Senhor mais ama, que são pessoas. Mas o quanto você anseia determina o quanto você vai fazer e o quanto você vai receber. E nós vamos cantar de novo a música. Eu queria convidar você. Eu sei que quando vai acabando o sermão, você tem uma tendência assim de, bom, agora já ouvi a palavra, tal, eu vou sair. E aí sabe o que acontece? Você leva só uma mensagem para a tua cabeça. Ela não faz muita diferença. Mas quando você fica um pouco mais, você digere isso. E sai só da tua cabeça e cai no teu coração. E vai produzir alguma coisa nos seus pés. Porque você vai começar a caminhar na direção da palavra. Então eu quero convidar você a buscar o Senhor agora aqui. Quantos aqui anseiam por mais de Deus? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem? Quantos aqui querem? Se você quer mesmo de verdade, fique em pé. Fique em pé e vamos buscar um pouco mais. Eu desejo mais, eu desejo. Às vezes, meus irmãos, eu estou aqui. Aí então eu venho num culto, aí vim no culto sábado, aí fiz. Aí tem hora que você fica aqui no culto, você fica meio assim, né? Meio passado assim, porque você já ouviu, aí você ouviu uma pregação, você ouve de novo, aí vem nos outros 2 cultos, a gente está sempre aqui, e aí há uma tendência em mim, agora eu já ouvi, eu já fiz, parece que eu viro meio espectador, aí eu me revolto contra mim mesmo, abaixo eu, aí eu falo, não, tem que buscar Deus. Você acha que eu já busquei a Deus o suficiente? Se eu passar 24 horas por dia buscando a Deus intensamente, oh, que bênção! Então, meu irmão, não tenha pressa de sair da presença de Deus. Vamos com intensidade, deseje o avivamento, anseie por mais de Deus, deseje muito mais que o avivamento, deseje o avivador. Vamos cantar. Comece a orar no lugar onde você está. Se você não está desejando tanto, peça a Deus, eu queria desejar mais. Se você não está buscando tanto, diga, Deus, eu querer buscar mais. Deus quer que você queira, mesmo que você ainda não queira, porque é Ele quem opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Sim. Sim. Por favor, Deus, por tua graça, por teu amor. Sim, Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Deseje mais. Deseje mais profundo, além do véu.
isso de todo o coração. Sim, Espírito Santo. Espírito Santo, estamos sob o seu ministério. A igreja está sobre o ministério do Senhor. Espírito, faz a tua obra agora, Espírito, na minha vida, na vida de cada um de nós. Faz, Espírito Santo. Jesus, peça perdão pelos seus pecados. Peça perdão pela sua indiferença. Peça perdão. Anseio, sim, mais de ti, como eu respirar, como eu caminhar, eu tenho, Senhor, que ser uma oferta de sacrifício vivo, que queime diante do teu altar. queima o fogo Faz isso, santo. oh Senhor, nos ajuda a renunciar, nos ajuda a nos entregar totalmente. Deus, vai agora revelando os pecados que impedem. Desce agora, Espírito. Quebra todo pecado de adultério, que haja confissão, arrependimento. Quebra todo pecado de mentira, de engano. Espíritos que agem para trazer uma sexualidade doentia, que vai contra aquilo que o Senhor nos criou para ser. Quebra agora, Deus. Santifica-nos, ó Deus. E que haja esse desejo por ti. Tira os impedimentos do pecado. Respirar, como eu caminhar, eu teimo de amor por ti, com desejo santo, queima fogo santo. Vem, Senhor Jesus, sobre a tua igreja. Espírito Santo, age, Espírito Santo. Que nós estejamos dispostos não somente a abandonar o que é errado, mas que nós estejamos dispostos também a nos entregar para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Que o amor, a paixão pelas vidas, que nós tenhamos esse amor, essa paixão, ó Deus. Que nós sejamos apaixonados pelo Senhor, por pessoas. Que nós queiramos nos entregar uns aos outros, nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E que venha a tua glória. Oh Deus, permita um pouco do céu na terra agora, Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. Oh Deus. Oh Jesus, vem com teu seu fogo santo. Ore e busque a Deus, meu irmão. Busque a Deus em nome de Jesus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Tua Santo. glória Venha. venha ao céu, Sim, Senhor. na terra, céu na terra, tua glória Se você quer se entregar venha a este ao avivamento, céu, vamos nos ajoelhar diante de Deus e vamos pedir aqui, irmãos. Ajoelhe-se ali ao lado do pastor Gilson, aqui do lado do pastor a Luiz, igreja, aqui do meu lado. Sai do seu lugar, de joelhos, vem aqui pedir a glória do Senhor. O céu na terra,
Se você quer se renunciar, se você quer se entregar, se você quer buscar o avivador, ter um avivamento de verdade, sai do seu lugar, vem aqui e se entregue, se entregue, se entregue totalmente, entregue-se, entregue os seus desejos, que venha o céu na terra, Deus. Céu na terra, os anjos cantando, querubins cantando e adorando ao Senhor. Queremos fazer parte desse coro, dizendo que Santo, Santo é o Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. E se toda a terra está cheia da sua glória, nós queremos provar da tua glória agora aqui, Senhor. E para isso nós nos renunciamos, nos entregamos totalmente ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Queremos nos entregar totalmente, ó Deus. Ó Deus, nos ajuda, Deus. Nós precisamos desse avivamento verdadeiro que só vem do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a renunciar tudo. Nós somos muito apegados a determinadas coisas. Nós não conseguimos. Não está em nós fazer isso só pelo teu poder. Mas nós desejamos. Deus. Venha sobre nós. Senhor, nós estamos aqui de joelhos e ajoelhados, ó Deus, nós nos rendemos. Sabe, Deus, tem coisa que a gente quer, mas não consegue, essa é a verdade. Não é que a gente não quer, mas há alguns, sei lá, Deus, alguns mecanismos dentro de nós que nos impedem. Deus, quebra isso. Isso só pode vir das trevas, ó Deus. Quebra isso em nome de Jesus. Cai por terra todo impedimento que está dentro de mim. Impedimento que está dentro de cada um de nós. Ó Deus, tira os impedimentos. Nós queremos viver a vida de Cristo. E quando as pessoas olharem para nós, vejam Cristo. Nós queremos, ó Deus, viver esse avivamento verdadeiro que glorifique o avivador. Não uma igreja, não nomes, mas que toda a glória seja tua, ó Deus. Por favor, em nome de Jesus, faz, opera, Deus. O Senhor sabe quanto a gente precisa do Senhor, né, Espírito Santo? O Senhor nos conhece lá por dentro. O Senhor sabe como nós somos fracos, tão cheios de achismos. Oh Deus, quebranta-nos, Espírito Santo. Nós desejamos esse avivamento. Nós te desejamos, Pai, Espírito Santo, Jesus, Filho de Deus. Que o amor do Pai, a graça do Filho, o poder do Espírito Santo venha sobre nós. Para que nosso maior anseio seja viver a vida de Cristo. Em nome de Jesus, que o nosso maior anseio seja ser cheio do Espírito Santo.
Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, dê um abraço do irmão que está do seu lado. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.